E a gente começou semana passada falando sobre o Senhor do Tempo. Dentro dessa série que a gente está pregando, a primeira é o Senhor do Tempo. Hoje a gente falou ali sobre a transformação da água em vinho, explicando, foi bênção, não foi? Quem estava aí semana passada, Deus tem trazido coisas novas no nosso coração. Hoje a gente vai falar sobre o Senhor do Espaço, mostrando, a gente pega os primeiros 4 milagres que Jesus fez e João trata sobre isso. E ali ele vem trazendo que ele é o Senhor do Tempo. Hoje a gente fala do Senhor do Espaço, depois a gente vai falar dele como o Senhor do Movimento, quando ele vai lá e encontra aquele cara que estava doente ali no tanque de Betesda, e depois a gente vai falar que ele é o Deus da provisão, o Deus da matéria. São os 4. E por último, depois do dia 13, dia 22, dia 13, dia 9, a Bruna pregando com a gente, dia 13 o Lucão com a gente, dia 22, aí eu volto, continuando a série, terminando, falando que amor é esse. Que amor é esse? A gente está falando sobre o livro de João e exatamente é isso que João se entende. João não estava preocupado dele expressar para Deus o quanto ele amava a Deus. Deus sabia que hoje ele estava bom, que hoje João estava legal, mas que podia ser que por ele ser um ser humano, a fé dele no outro dia estava lá embaixo. Mas ele se revelou para João dizendo, e tanto que João ele se intitula assim, eu sou a quem ele ama. E eu quero que você entenda, por mais que essa pregação daqui a quase um mês, você é a quem Ele ama. Você é amado. Você é amada. Não se importa quanto você pode mostrar para Deus, com tuas ações, com teus gritos, sabe? Com as tuas falas, com as tuas pompas, o quanto você ama a Deus. No outro dia você vai fazer igual a Pedro. Primeira oportunidade tu vai negar. Não se preocupe em bater no peito. Se preocupe em entender o quanto você é amado. O quanto você é amado, independente. Que nem sol, nem potestade, nem vento, nem medo, nem circunstâncias, nada poderá te separar do amor dele, que está em Cristo Jesus. Amém? Beleza? E a gente está falando hoje sobre o Senhor do Espaço, e eu quero ler contigo aqui, João Marcos, a gente vai falar aqui é João 4, tá? Ali saiu Marcos, porque eu mandei para a mídia Marcos, mas é João 4. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus os receberam, vista todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa, eles tinham ido lá na festa em Jerusalém, era a época dos tabernáculos, da Páscoa, e Jesus tinha feito milagres, e depois ele voltou para Galiléia, só para você entender o contexto. Segunda vez foi Jesus, a primeira vez foi que a gente falou semana passada, onde que ele simplesmente transformou água em vinho. Então, segunda vez ele voltou a Caná da Galileia, onde a água fizeram em vinho. E ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhes que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhes o nobre, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E aquele homem creu na hora. E Jesus lhe disse, e ele partiu. E descendo ele logo, saíram-lhes encontros, seus servos anunciaram, dizendo, o teu filho vive. E descendo ele logo, os teus servos disseram, o teu filho vive, e perguntou-lhes, pois, a que hora que aquele filho tinha melhorado? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre baixou. Entendeu, pois, aquele pai que aquela hora que a febre diminuiu foi exatamente a hora que Jesus havia liberado sobre ele uma palavra de cura, que seu filho vive e sua casa está tudo bem. Jesus foi, e esse foi o segundo milagre que ele fez, quando ia da Judéia para a Galileia. Esse milagre foi muito importante na história da Bíblia. Só que antes desse acontecer, você vê que ele relata aqui que é a segunda vez que Jesus volta. E aquele centurião volta a Galileia, e aquele centurião vivia. O centurião, para quem não sabe, é um cara romano, e ele não participava, óbvio, dos procedimentos judaicos, ele não tinha sido convocado e convidado para o casamento, óbvio, porque os judeus não suportavam os romanos. Só que aquele cara, de alguma forma, ficou sabendo do que tinha acontecido no casamento. Ele ficou sabendo, de alguma forma, do milagre que Jesus tinha feito como Senhor do tempo naquele casamento. E assim, quando Jesus pisa de novo em Caná da Galileia,
Ele simplesmente ouve que Jesus, ele obviamente tinha os seus servos, ele mandou ficar bisbilhotando porque o filho dele estava doente. A primeira coisa que ele faz, manda essa galera aí, encontra Jesus, ele mesmo vai encontra Jesus e fala o seguinte: cara, Jesus, vem estar comigo. Eu escutei de alguma forma, estou parafraseando, daquilo que você fez. Eu não fui convidado, eu sei que eu não sou benquisto, mas eu escutei que você se apresentou como o Senhor do tempo, encurtando simplesmente uma água para o vinho, ou seja, uma água transformada num bom vinho. A gente sabe, a gente falou aqui semana passada, isso demora no mínimo, entre plantação, colheita de uva, até ficar pronto e tudo mais, no mínimo, um vinho bom, 1 ano, 1 ano e meio. Botar nos barris, 2 anos, quem quer tomar um vinho um pouquinho melhor, 3 anos. E Jesus simplesmente comprime o tempo, colocando água no melhor vinho, a ponto do cerimonial falar: cara, para o noivo, você deixou o melhor vinho para depois. Que história é essa? Geralmente trazem o melhor vinho para antes e não para depois. E Jesus comprime aquilo ali. E aí Jesus se apresenta naquela hora em Caná da Galileia como o Senhor do tempo. E agora no segundo milagre ele vem se apresentar como o Senhor do espaço. E a gente vai entender isso. E esse primeiro milagre foi importantíssimo para mexer com esse centurião, para poder falar com ele, e agora Jesus se apresentar para mim e para você, através dessa história, como o Senhor do espaço. A distância, mais ou menos para vocês entenderem, entre Caná da Galileia, quando Jesus tinha chegado, e entre Cafarnaum, onde estava o filho dele. Esse cara tinha chegado em Caná da Galileia para falar com Jesus, mas o filho dele estava em Cafarnaum, nas redondezas, era aproximadamente de 31 quilômetros. De 31 quilômetros. Grave isso na tua cabeça. E agora a gente vai a Mateus 8,5. Tem uma historinha muito parecida. Já dando um brief para vocês, tem algumas pessoas que defendem que era a mesma coisa, para dizer que a Bíblia ela é confusa. Mas você vai entender comigo aqui que as histórias se parecem, mas elas são totalmente diferentes. O histórico, aquilo que antecede, aquilo que de alguma forma envolve a história, os nomes, as palavras nos originais. Mateus 8,5 diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, só que aqui ele entra em Cafarnaum, não mais Caná da Galileia. Dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: não, eu não mereço que você vá debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo está curado. Pois eu também sou de alguma forma homem sujeito à autoridade, e com os soldados eu digo assim: vá, e um vai. Outro vem e outro vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes, na verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, conforme você creu, e assim lhe acontecerá. Na mesma hora aquele servo foi e viu que naquele momento o servo dele tinha sido curado. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque você é bom, obrigado, Pai, que haja entendimento na cabeça dos teus filhos, assim como você se mostrou a mim, como o Senhor do tempo e agora o Senhor do espaço, cujo a distância não é empecilho para que você faça milagres. Muito obrigado, a palavra é tua e a glória é tua, Jesus. Amém. Eu não sei o que você tem passado na tua vida, eu não sei qual é a distância entre você e o teu milagre, eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas eu quero te afirmar que Deus vai se apresentar hoje para você, mostrando que para Ele 30 quilômetros, 50 quilômetros, 10 dias, 1 ano, 2 anos, para Ele, 1 dia, 1 hora, 1 minuto é a mesma coisa. Ele é capaz de encurtar esse espaço para poder vir de encontro a um filho dele, que Ele ama, que Ele cuida e que Ele, de alguma forma, fez tudo para que você estivesse aqui. Amém? Deus te trouxe aqui porque Ele tem coisas boas para você. Deus te trouxe aqui porque Ele é a resposta daquilo que você precisa. Ele é o Deus, Senhor do espaço. Amém? Uma coisa interessante aqui no primeiro paralelo, até para mostrar que as duas histórias são totalmente diferentes. Em João 4, antes de chegar na história do centurião pai, a gente tem a mulher samaritana
que ela vai pegar água no poço, Jesus encontra ela, aquela historinha que você já conhece, se você saber quem está te dando água, eu tenho água viva para te dar. E ali há uma conversão naquela mulher samaritana, não judia, e Jesus fala com ela queria estar com Jesus, Jesus fala com ela, ó, volta, porque você vai falar para os seus o que você tem visto. E ela volta, e ela simplesmente fala para elas o que ela tem visto, e uma galera convertida vem estar com Jesus, e eles agora falam o seguinte, não só pelo que ela falou, mas agora eu tenho visto que você é o que nos pode dar água viva. E aquela galera convertida. Já em Mateus 8, o outro centurião que veio orar com Jesus, pelo servo dele que estava doente, a história que antecede aquilo ali é justamente, eu até anotei aqui, um leproso que veio estar com Jesus, Jesus toca naquele leproso, aquele leproso de alguma forma queria estar com Jesus, Jesus fala a mesma coisa, volta, se apresenta ao sumo sacerdote, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora porque ele teve que se apresentar ao sumo sacerdote, faz a tua oferta e mostra o que eu fiz. E aquele cara serve de testemunho para voltar e para anunciar. Isso mexeu um pouco comigo porque é exatamente o princípio da ser. Por isso que eu coloquei ali, ó, você foi chamado para fora. Mal você sabe que toda vez que você vem no culto, e você está vindo talvez hoje a primeira vez, a gente tem muito mais gente que vem aos cultos do domingo que tem hoje, que já tem bastante gente, porque tem a galera que eu falei lá em BC. Mas você mal sabe, você está sendo exposto a um treinamento. Fique sabendo disso. Você está sendo exposto a um treinamento. O propósito que Deus colocou no meu coração e da minha esposa, a gente pode até ter um dia com uma igreja de 10 mil, mas é muito mais. É treinar cada um de vocês, para que vocês recebam, absorvam e tenham a capacidade, independente do pastor, independente de quem esteja do teu lado, que você faça como a samaritana, que como faça como um leproso, que Deus vai te curar, Deus vai te salvar, Deus vai libertar a tua família, Deus vai usar através da tua vida para que você volte e vá lá e pregue o Evangelho aonde você está, na tua faculdade, no seu trabalho, na tua igreja, aonde que você estiver, Na tua igreja é complicado, né? Pregar, converter, mas tem gente que precisa ser convertida dentro da igreja. Amém? Mas aonde você estiver, a gente está preparando um povo para que não dependa de pastor. A gente está preparando um povo para que não dependa de 4 paredes para que seja igreja. A gente está preparando um povo para que ele tenha vida própria, independente. Que não fique uma dependência, eu faço, não faço, deixa eu falar com o pastor, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Deus está preparando uma ser igreja, para que literalmente vocês sejam igreja. Então cada culto é um estudo, é um ensino, é um treinamento, para que te torne hábil, habilitado, para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser, uma bênção, onde quer que você esteja. Amém? E isso aqui mostra exatamente isso, esse paralelo. E é muito engraçado. Deus me fez levar, o Espírito Santo me fez levar essa história e falou, cara, isso é exatamente aquilo que você tem colocado no meu coração, Espírito Santo de Deus. E da Bruna, é muito mais, é óbvio que a gente vai ter o nosso domingão para se encontrar, é muito bom, por isso que a gente falou aqui, a Marcela e o Ralph, na questão da conexão durante a semana. É isso que importa, segunda-feira vai chegar e você precisa ser igreja. As férias a gente vai ter, e aí, não tem mais nada? Não, você é igreja. E assim você precisa viver a tua vida como igreja. Você é a igreja, não isso aqui. Isso aqui é um centro de convenções. Fechou? Segundo ponto, se você reparou, eu falei muito desse nome aqui, Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que estava próxima ali da Galileia e foi aonde Jesus operou o máximo de milagres. Se você contar na Bíblia, os maiores milagres e a quantidade foi feito nessa cidade chamada Cafarnaum. E Cafarnaum, no original, significa vila de conforto. Vila de conforto. Isso é muito interessante. Perceba que Jesus, e eu falei isso semana passada, toda vez que ele vai operar o milagre, ele tenta sair, ele sai do desespero, ele entra no conforto, ele entra no descanso. Hebreus 4 vem mostrar para a gente, depois você dá uma lidinha, a gente não tem tempo de ficar passando todos os textos aqui, mostra Jesus como o descanso, como o Shabá. Sabe o Shabá, que o judeu, aquele dia da semana que eles descansam? Né? E o adventista tenta copiar, só que eles só seguem aquilo, né? Shabá, meus irmãos adventistas, do qual eu amo. Rodrigo Silva, inclusive, grande arqueólogo. Só que eles, de alguma forma, pegam ali e botam e param somente o sábado. Aquilo eles chamam de Shabá. E Hebreus 4 agora, através do escritor, que a gente acredita que é Paulo ou alguém ligado a Paulo, vem mostrar que Jesus sempre foi, desde a criação do mundo, o nosso descanso. Ele é o perfeito descanso.
E Jesus nos mostra aqui que ao entrar para fazer o milagre, aonde que ele mais operou, onde que ele mais realizou milagres, é justamente aonde havia descanso. Aonde havia descanso. E esse descanso não era um descanso físico, era um descanso mental. Eu vou te dar um exemplo, quando ele sai para curar a filha de Jairo, você lembra disso? A multidão apertava ele. Você lembra disso? A multidão apertava Jesus. Ali havia uma confusão complicadíssima. Mas chega uma mulher com fluxo de sangue, com descanso mental, entendendo a palavra, e no meio daquilo tudo, ela toca em Jesus. A minha pergunta, Jesus foi tocado por vários. E ele mesmo falou, cara, porque alguém me tocou, e aí os discípulos falam, cara, está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou e saiu cura. Alguém me tocou e saiu de minha virtude. Eu quero dizer e te relembrar daquilo que a gente falou semana passada. Deus não se comove, o Espírito Santo, Jesus não se comove com a tua gritaria, com a tua pressão, com a tua mimadice. Agora eu vou virar as costas, você não vai me atender mais, você não é bom. Agora, essa semana nós estávamos conversando com uma jovem, que foi discípula nossa um tempo, que estava morando fora daqui, e ela falou assim para minha esposa, eu fiquei frustrada com Deus. Mas por quê? Minha esposa perguntou. Porque eu mal acabei de chegar nesse lugar, e agora Deus está movendo as coisas, e agora que eu estou começando a me acostumar, talvez meu pai tenha que mudar para outro lugar, eu estou frustrada com Deus. Oi? Hã? Como é que é? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não trabalha, Jesus não trabalha sob pressão. O caos físico você pode estar vivendo. O caos físico, preste atenção, você pode estar vivendo. O caos material, o caos familiar, o caos matrimonial, o caos financeiro. Mas a tua mente ela precisa entrar numa coisa chamada descanso. A tua mente ela precisa estar no modo chamado descanso. A tua natureza foi chamada para viver em paz. Não é que às vezes você tem que ter paz. A tua natureza formada por Cristo é paz. Essa é a tua naturalidade. E aí Jesus entra em Cafarnaum. Ele chega toda vez próximo de Cafarnaum. Uma estava em Cafarnaum, a outra ele estava se dirigindo para Cafarnaum. E ali, na vila de conforto, na vila de descanso, ele opera milagre. Amém? Ficou claro? E a gente vai para o terceiro ponto aqui. A pregação está grande aqui, senão a gente não passa. Eu intitulei o seguinte do terceiro ponto, que fala das duas pregações. A sua fé sacode o mundo espiritual. A sua fé sacode o mundo espiritual. Esquece um pouquinho o texto que está ali, a gente já vai chegar nesse texto. O centurião de João 4, vocês leram comigo, que ele fala para Jesus, vem para minha casa, lembra disso? Ele fala para Jesus, Jesus, meu filho está morrendo, vem para minha casa. E Jesus fala com ele, cara, eu não vou para tua casa, eu vou lançar uma palavra e o teu filho vai ser curado. E aquele cara na hora, estava com uma fé mais ou menos, Jesus sacode ele, confronta ele, Jesus impulsiona a fé dele e ele crê na palavra que Jesus lançou, ele crê na palavra que Jesus falou e simplesmente crê e parte em direção ao milagre dele. E chegando lá, diz que às 7 horas da noite, os servos dele falaram que baixou a febre, foi exatamente a hora que tinha vivido lá. E olha que interessante, Paulo escreve Romanos 10, 27, não sei se eu coloquei ali, não, 10, 17, ele diz o seguinte, vocês vão lembrar disso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra no original, Deus, quando está lá, quando você vai em Romanos 10, 17, é a palavra de Cristo, e a gente já falou sobre isso. Rafael, mas a palavra de Deus e a palavra de Cristo não é a mesma coisa? A palavra de Deus envolve, não esqueça mais isso, toda a Bíblia. A palavra de Cristo que está trazendo ali é a palavra da graça. A fé vem pelo ouvir, e quem estava falando com aquele centurião na hora? Justamente a graça, Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da graça. Palavra de Cristo. Então, quando você lê Romanos 10, 17 a próxima vez, ou quando você estiver em algum culto, uma igreja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela envolve tudo. A lei, tudo. Só que Paulo deixa claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, palavra da graça.
E naquela hora, aquele cara, ele se enche daquela fé. E eu gosto de uma coisa que Martinho Lutero coloca, que é o seguinte: se você perguntar a um cristão qual é a sua tarefa e porque ele é digno do nome cristão, não pode haver nenhuma outra resposta senão ouvir a palavra de Deus, isto é, a fé. Os ouvidos só podem ser o único órgão mais importante da vida do cristão. E aí eu chego à conclusão dizendo o seguinte: a fé madura, ela é baseada na palavra de Deus. E a gente tem falado muito isso. Cara, Rafael, mas eu tive uma experiência, sabe? Que fulano de tal, a Bíblia diz que se eu orar vai ser curado, mas eu orei e não foi curado. Que naquela hora que eu imaginava, mas que a Bíblia diz que eu ia estar prosperidade, mas eu estou passando. A tua fé, ela precisa ser uma fé madura. E não que os sentimentos, ou que o vizinho, ou que a experiência da tua vida, ela está te conduzindo. A tua fé, ela precisa ser uma fé enraizada na palavra. E eu falei aqui semana passada, entre o que você pensa, entre o que o governo fala, entre o que a economia está falando, entre o que o médico falou para o João, ou falou para minha esposa hoje. Simplesmente, quando eu estava entrando no culto, ela me ligou e falou o seguinte: cara, foi pior, amor, do que a gente imaginava, porque já tinha estourado. Ele nasceu com o apêndice por trás da bexiga, diferente de todo mundo, que nasce na frente, no intestino e na bexiga, ele nasceu por trás, o cocô estava duro ali dentro, não só estava inflamado, mas estourou e pegou todos os órgãos que estavam aqui. A situação não é simples. Mas entre o que o médico fala, ele vai ficar lá a semana inteira, observação e tudo certinho. Entre o que o médico fala, entre o que a ciência acha, entre qualquer diagnóstico que venha sobre a minha vida e sobre a tua, eu fico com a palavra. E ponto final. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, para ouvir Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir Cristo, graça. Não se confunda. Se você tem ouvido na tua vida uma metadezinha de graça, uma metadezinha de lei, eu vou te explicar, não é lei 613 mandamentos. Cuidado, hein? Tu tem que carregar a tua cruz, hein? Tem que sofrer mesmo por Jesus, cara. Tá achando que é fácil? Tem que dar dízimo mesmo. Tá orando, tá pagando o teu preço, tá vendo, tá fazendo isso, tá fazendo... Cara, sai fora disso. Sai fora disso. Estou te dando um conselho de irmão, sai fora disso. Rafael, mas você é muito ousado. Cara, não sou eu não. Quer ligar para Paulo? Manda um WhatsApp para ele, cara. Manda um WhatsApp para ele. Se você quer que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, manda um WhatsApp para Paulo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E isso é muito interessante, que quando a gente vai, já em Mateus 8 apresenta o centurião agora buscando a cura pelo filho. E diferente do centurião que apresentou em João 4, em Mateus 8, aquele centurião, ele fala o seguinte: Jesus fala que quer ir na casa dele. Depois você dá uma checada lá. O primeiro fala assim: Jesus, vem para minha casa. Jesus, eu vou mandar a palavra. E em Mateus 8, Jesus fala o seguinte: eu vou na tua casa. E o centurião fala o seguinte: não, tu não vem na minha casa não. É o contrário, se inverte. Jesus fala: não. Ele fala para Jesus: não, tu não vem na minha casa não sou digno de receber. Mas assim como sobre mim está a autoridade, que eu mando e acontece, eu mando meu servo ir e vai. Então aquele cara, ele coloca simplesmente sob Jesus toda a autoridade. A revelação que aquele cara tem naquele momento é absurda. Ele coloca sob Jesus toda a autoridade. Ele fala o seguinte: cara, assim como eu digo para o meu servo, para o soldado, faz, pega, prende, assim a doença está subordinada a você. Basta uma palavra tua, você não precisa nem se incomodar, e o meu filho, e o meu servo vai estar sendo curado. E assim aconteceu. Eu quero te dizer uma coisa: não importa se muitas das vezes você está se apresentando como esse servo cheio de fé, que às vezes a gente está diante de Jesus cheio de fé. A verdade é essa, cheio de fé, explodindo de fé. Jesus vai curar, vai fazer, vai acontecer, eu vou explodir, eu sou igual um foguete, acabou. Mas muitas das vezes você vai se apresentar como aquele centurião de João 4. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes da nossa vida, ou quase todas, se não todas. Jesus, vem na minha casa. Preciso de um milagre. Jesus, me ajuda. Eu não estou com fé suficiente, como aquele pai que veio orar pelo filho, falou: cara, ajuda na minha pequena fé. A gente já estudou sobre isso. Na maioria das vezes a gente vai se apresentar como centurião de João 4 e não como centurião de Mateus 8. E aí a gente começa muitas das vezes a comparar a vida de quem está do nosso lado, gerando problemas, e aí mais problemas dentro da nossa mente, chegando até a ter inveja. Porque ele chegou agora na igreja, aí já fez milagre, já trocou de carro,
a mulher já foi liberta, já foi curada. E eu estou aqui, 10, 15, 20 anos, 30 anos, te servindo. E aí você começa a botar para fora justificação. Aí você começa a botar para fora aquilo que a lei justamente quer que botar. Faça, prove, mostre, busque troca com Deus. Não entendendo que o perfeito sacrifício, que a cruz foi um sacrifício perfeito 100%. 100%, que você e eu não precisamos fazer nada além de crer e desfrutar desse amor. E todo o restante vem naturalmente. A gente serve, a gente dizima, a gente obedece, é óbvio, mas não mais por obrigação, mais porque eu tenho que fazer, mas por conta do que ele fez, aí eu faço. É totalmente diferente. Entendeu? Porque aquilo que na antiga aliança era raiz, hoje se torna fruto. Na antiga aliança, você obedecia para receber. Hoje, na nova aliança, porque é fruto, porque você já foi abençoado, você obedece. Você dizima, você carrega, prega o evangelho. É assim que funciona. E aí eu quero chamar a tua atenção justamente para isso. Não importa se muitas das vezes você está, na maioria das vezes, como o centurião de João 4. O importante é que, de alguma forma, você esteja firme no seu coração. Que quem fez a promessa na tua vida não é lorotinha, não é conversinha, tipo aquele cara no teu emprego que sabe que falou que ia te dar uma promoção, não te deu até agora, aquilo que te falou que ia resolver e não resolveu até agora, aquele político que falou para você, cara, depois da campanha passa aqui, passa que vai dar tudo certo. Aquele que você serve não é conversinha fiada, que manda você passar na casa dele e chegar lá não tem ninguém. Ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele que se chama Jesus Cristo, morreu por você e está dentro de você através do selo chamado Espírito Santo. Ele é fiel à palavra dele e ele não volta atrás. Olha o que diz aqui, Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve descem do céu e regam a terra, fazendo-a produzir e brotar, e dando semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra quando sair da minha boca. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é Deus falando para Isaías, usando Isaías. Assim como a chuva não volta sem dar o resultado, sem gerar semente, sem fazer o que for. Isaías, assim é a minha palavra. Quando eu lançar uma palavra sobre a tua vida, quando eu te prometer uma coisa, ela não vai voltar vazia. Salomão também disse o seguinte lá em 1 Reis 8,56, eu acho que eu coloquei aqui também. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. A fé dessa galera, desses caras, sacudiu o mundo espiritual. A fé desses caras sacudiu o mundo espiritual. Eles não eram judeus, eles eram centuriões romanos, e o que eles viveram, nem a galera que conhecia a Torá, nem os judeus que estavam em volta dele, nem os discípulos tinham vivido. Mas por que você está falando isso, Rafael? Lembra da história de Jairo, que eu até falei no começo? Jairo estava passando uma dificuldade absurda. Ele foi até Jesus, Jairo era um mestre da sinagoga. É um rabino, conhecia muito a Torá, mestre da lei. E ele chega até Jesus. Ele chega até Jesus pedindo um milagre. E naquele momento tem aquela confusão passando, galera apertando e Jairo ali aflito. A mulher toca em Jesus, para mais um pouquinho, e a filha de Jairo lá, para morrer. Até que demora tanto esse processo, que chega um servo de Jairo e fala assim, nem adianta incomodar mais o mestre. A tua filha morreu. Jairo era um conhecedor da palavra. Manipulador, manipulava a palavra. Não manipulador no sentido ruim, de manipular, de mexer na palavra, na Torá. Um rabino, ele tem que conhecer muito da palavra. Jairo poderia ter evitado, se Jairo tivesse lembrado de Isaías 55:10, que está na Torá. São livros de apoio. Se ele tivesse no livro de apoio da Torá, se Jairo tivesse lembrado disso aqui, ele teria ter sido esperto e falado o seguinte, Jesus, a multidão está te apertando aqui, ou então até antes de entrar, a multidão vai apertar Jesus, eu vou sair, vai ser uma confusão, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Jesus, faz o seguinte, não vai na minha casa não, a tua palavra me garante que quando você lança ela não volta vazia. Manda uma palavra, Jesus, e eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e minha filha vai estar curada. Pegou? Só que Jairo preferiu de alguma forma, no momento do calor da emoção, e isso acontece comigo, com você, no calor da emoção, esquecer da palavra.
Esquecer de lançar a palavra e a gente é envolto na confusão e a gente acaba embrulhando junto com a confusão, como aconteceu com Jairo. Deus operou o milagre, operou, a gente sabe disso, Deus ressuscitou a filha de Jairo. Mas talvez Jairo pudesse, eu tenho quase certeza disso. Eu não posso te afirmar 100% porque eu não estava lá, nem dentro do coração de Jairo. Mas a Escritura me dá a liberdade de pensar dessa forma. Se ele, como conhecedor da palavra, tivesse invocado a palavra, Jesus é fiel à palavra. João diz que ele é o verbo. E ele é fiel. Eu tenho certeza que assim como Jesus já tinha se prontificado aí, assim como tinha feito com o centurião, ele tinha curado a filha de Jairo antes de precisar ressuscitá-la. Sabe, muitas das vezes a gente está no culto, escutando, muitas das vezes a gente lê a palavra em casa. Mas eu quero te convidar para que você deixe a palavra entrar dentro de você. E quando você estiver falando sobre uma situação que tem incomodado a sua família, o teu casamento, as tuas finanças, quando você for conversar com Jesus, você use a palavra. Esquece, mas Rafael falou, não sei quem falou, eu fui estar no culto. Pare de se balizar em experiência de pastores, pare de se balizar de experiência de líderes, pare de se balizar em experiência de A, B, C, de fulano, cicrano. Se baseie e viva e declare a palavra. E veja coisas absurdas acontecendo na tua vida. Comece a viver a palavra, comece a declarar a palavra. E essa mulher do fluxo de sangue, a gente já pregou sobre isso, eu vou pregar de novo. Ela, quando toca em Jesus, ela não toca aleatoriamente. Se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu serei curada. De onde que essa mulher tirou isso? De onde que essa mulher tirou isso? Por quê, cara, se todo mundo tocava? Malaquias 4,10 diz que aquele que quando viesse o Salvador, ele traria sobre as suas asas, sobre as suas vestes, sobre as suas orlas, cura, que essa palavra é canaf no original, cura e libertação. Aquela mulher, de alguma forma, ela sabia do que estava fazendo, ela simplesmente declarou a palavra e disse, se eu apenas tocar, Malaquias 4 falou sobre isso, se eu apenas tocar nas tuas vestes, se você é o Salvador, você vai me trazer cura, e não deu outra forma, foi uma junção, uma explosão e cura aconteceu naquele lugar. Viva o que a palavra diz para você viver. Você é o que a palavra diz que você é, você tem o que a palavra diz que você tem, você vai fazer aquilo que a palavra te garante que você pode fazer. Mais cedo ou mais tarde, Rafael, mas quando? Não sei, cada um tem uma forma, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, mas vai acontecer, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele não volta vazia. E é importante a gente entender que esses centuriões, de alguma forma, eles desvendaram algo até então que era encoberto. João depois vai revelar isso, em João 1, dizendo que ele é a palavra. Não era a galera que estava andando com Jesus, não era de alguma forma a galera que estava próxima aos discípulos, mas aqueles centuriões romanos que nem conheciam a Torá. Eles desvendaram um princípio que ficou marcado para sempre. Isso é muito interessante, da qual ele coloca Jesus e a palavra como a mesma forma. Eles colocam, cara, mesmo que Jesus não venha pessoalmente, se ele lançar a palavra, é como se o próprio Jesus estivesse vindo. O que acontece com esses centuriões aqui é que é gerado um princípio, que a gente vai ver para frente daqui a pouquinho, que nem os discípulos que estavam perto de Jesus naquele momento tinham desvendado, que Jesus e a palavra são a mesma coisa. Aqueles centuriões entendem que mesmo que Jesus não fosse pessoalmente, a palavra dele sendo lançada é como se o próprio Jesus tivesse ido pessoalmente fazer o milagre que eles tanto esperavam. Isso é muito importante. Isso é muito importante você entender, porque o mundo coloca no nosso coração e a gente pega pessoas dizendo, cara, Jesus está muito longe, ele não vai vir. Cara, Jesus está muito longe, ele não vai vir. Jesus está muito complicado, Jesus está com muito a fazeres, ele não vai vir. Quando a palavra é lançada, é como Jesus estivesse vindo ao teu encontro. A palavra lançada é como se Jesus estivesse vindo ao teu encontro. O quarto ponto. Abra a sua boca e declare a palavra. Alinhe sua boca com que a palavra de Cristo fala o que ela diz e veja o espaço entre você e seu milagre encurtar. A gente tem se balizado na palavra, tem falado da palavra, esses caras de alguma forma
inauguraram um princípio que marcou a história de toda a Bíblia e pode marcar a sua história, entendendo que quando de alguma forma a palavra sai, é como se Jesus estivesse indo pessoalmente, tocar no enfermo que está dentro da tua casa, tocar no teu patrão, abrir uma porta de emprego, gerar milagres, gerar cura, gerar libertação. E agora a gente vai falar de abrir a boca e declarar a palavra, para encurtar o seu milagre. Em todos os casos de cura, preste atenção aqui em mim, em todos os casos de cura na Bíblia, todos os casos, tirando esses dois, como é que era uma cura? Você lembra disso? Expulsar demônio. Jesus estava longe ou estava perto? Perto, não estava? Jesus tocava. Jesus estava ali falando, escrevendo no chão. Coincidentemente, foi as únicas 2 vezes, salvo engano, que Jesus não está presente e o milagre acontece. E justamente com pessoas que não frequentavam a igreja, não manipulavam bem a palavra, mas que estavam de coração aberto crendo. E convenhamos nós, era muito mais difícil você crer. Fala para mim, você que é homem, tem o mesmo sentimento do que eu, falho, às vezes complicado, às vezes incrédulo. Fala para mim, não é muito mais difícil você crer? Se você tiver Jesus aqui na tua frente, a tua fé não vai mudar? Fala aí. Agora, se Jesus falar para você ou eu falar para você, pode ir, cara. A minha palavra está indo na tua frente. A tua resposta natural como ser humano é muito mais fácil crer em quê? Jesus na tua frente, cara, materializado. Essa é a verdade. Do que simplesmente crer numa palavra. A palavra ela é vaga. A palavra de alguma forma você não consegue tocar. A palavra de alguma forma é intangível. A palavra de alguma forma não é palpável. E assim, muitas das vezes, a gente vive o mundo espiritual, desfazendo a palavra, descrendo na palavra, descrendo no mundo espiritual, descrendo na salvação, porque você não vê a salvação, você não vê o perdão. E a gente estudou sobre isso, que salvação no original é sozo e sotéria. Dentro de salvação é cura, libertação, paz, amor, família abençoada, prosperidade, tudo isso está dentro de salvação. Jesus englobou tudo isso, mas muitas das vezes por a gente não ver, não tocar, pela gente não conseguir materializar, pela gente dar muito mais crédito àquilo que a gente vê, a gente também desconsidera a palavra que está dentro desse script, está dentro do mesmo script de salvação, de cura, de libertação, de perdão, porque nós não conseguimos ver, é intangível, você não consegue tocar, você não consegue viver. Você não consegue, de alguma forma, saber a velocidade que ela está indo ou vindo. Agora, se Jesus tivesse materializado na minha frente, aí eu ia crer. Aí eu ia crer. Aí ia ser diferente. Aí ia ser tudo diferente. Porque minha fé ia impulsionar. Minha fé, de alguma forma, ia crescer. Mas olhem aqui, preste atenção. Aquele centurião, de alguma forma, que inauguraram aquele princípio, eles simplesmente trouxeram aquilo que Jesus vem se revelar através do escritor de Hebreus depois, onde que ele mostra que o que você vê, preste atenção nisso, é muito mais real do que você não vê. O que você vê é muito mais real do que aquilo que você não vê. E a palavra, conforme eu falei, faz parte desse script, pois tudo que você não vê foi criado e permanece a partir daquilo que não se vê. Tudo aquilo que você está vendo hoje, tudo, foi criado e permanece sustentado pelo que você não vê. Olha o que diz Hebreus 11. Olha o que diz Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Antes de você, de alguma forma, ver tudo aquilo que você vê no teu mundo natural, isso já aconteceu no mundo espiritual. E é por isso que, de alguma forma, que a gente precisa entender que o mundo espiritual é que comanda o mundo natural. E quando você comanda o mundo espiritual, naturalmente você vai comandar o mundo natural. E é por isso que você precisa usar a palavra, abrindo a tua boca, para gerar o teu milagre no mundo espiritual, antes que ele aconteça no mundo natural. Porque tudo aquilo que você vai ver um dia acontecer no teu mundo natural, um dia foi formado no mundo espiritual. Então, em vez de você ficar declarando, meu patrão,
é isso e aquilo outro, eu sou um falido mesmo, eu sou um pobre coitado, eu sou um pecador, eu sou isso, comece a mudar o script da tua vida e começar a declarar aquilo que a palavra diz, comece a formar o teu universo dentro daquilo que o mundo espiritual antes já formou. Comece a já declarar, eu sou próspero em Cristo Jesus, o meu casamento é uma bênção em Cristo Jesus, a minha vida é um abençoado, o meu futuro, eu não estou nem namorando ainda, mas a minha esposa é a melhor esposa do mundo, eu não estou nem namorando, mas o meu esposo que Deus já programou é o melhor esposo do mundo, eu estou vendo meu filho nessa situação, mas ele é curado pelas pisadoras de Cristo, eu estou vivendo essa situação de desempregado, falta de dinheiro, mas eu sou o cara onde Deus levantou, não somente para prosperar, mas para bancar o reino. E aí você começa de alguma forma a criar o teu universo, e isso é muito interessante. Você lembra lá em Gênesis 1, eu até passo aqui depois, eu acho que eu coloco aqui não. Você lembra em Gênesis 1 quando Deus de alguma forma, ele vem criar o mundo? Gênesis 1 diz que haja luz, haja oceano, haja. A palavra estava sendo liberada. Deus usou a palavra, preste atenção, se Deus que é Deus usou a palavra, Ele está deixando um ensinamento para mim e para você, use a palavra. Não foi assim que aconteceu com os centuriões? Eles acreditaram na palavra e um foi, e o outro falou, basta uma palavra, e foi aquilo que ele creu. Gênesis 1 mostra isso para a gente, Deus usando a palavra, o próprio Cristo, porque a palavra e Cristo são a mesma coisa, Deus usando o Cristo para formar o mundo. Haja luz, haja separação entre dia e noite, haja. E olha que interessante, a única vez que Deus falou para não, haja, qual foi? Quando Ele criou Adão e Eva, foi a única vez, olha que interessante, a única vez que Deus não falou haja, Ele próprio, Ele poderia ter feito isso, é óbvio, Ele poderia ter feito haja, mas Ele de alguma forma, Ele preferiu Ele mesmo, pegar com suas próprias mãos e moldar aquilo que é você e eu hoje, fazendo literalmente a imagem e semelhança dEle, liberando sobre mim e sobre você toda a essência que estava nele e colocando em mim e você a única coisa que nenhum animal, nenhuma planta, nenhum vegetal, nem A, nem B, nem C pode fazer, que é abrir a boca e declarar a palavra. A palavra. Ele prefere Ele mesmo por um capricho, por um amor, em vez de lançar o haja, Ele prefere colocar a mão sobre mim e sobre você, moldar a imagem e semelhança dEle, colocando sobre nós toda a essência e nos colocando colocando sobre nós uma coisa chamada palavra. E agora, através do nome de Jesus, para que você e eu consigamos encurtar aquilo que a gente tem como espaço, para que vivamos o nosso milagre. Você quer encurtar aquilo que de alguma forma tem sido um espaço gigante, anos que tem consumido a tua vida, anos que tem tirado a tua paz de dormir, dias de preocupação, de ansiedade, de nervosismo, dias que como vou saber o que vai ser o amanhã, se nem 2004 foi resolvido ainda. A gente aprendeu que Ele não é o Senhor do tempo apenas, mas a gente aprende hoje que Ele é o Senhor do espaço, e que essa autoridade te foi dada quando Ele te fez, e Jesus lançou sobre você, antes dele partir o céu, dizendo que toda a autoridade eu lhe dou para pisar serpentes e escorpiões, para beber coisas mortíferas e mal algum te fazer, mas você precisa abrir a tua boca. Eu sei que tem dias que a gente não consegue nem respirar direito, eu sei que tem dias que a gente não consegue nem ser a gente, mas você precisa tirar forças, assim como você tira forças para ir no banheiro, mesmo com problema, é verdade ou não? Mesmo com problema você tira forças para comer, mesmo com problema você tem que levantar para trabalhar, mas você precisa abrir a tua boca e declarar tudo contrário daquilo que você tem vivido e daquilo que Deus promete na palavra dEle. Comece a encurtar os espaços da tua vida. Comece a encurtar os espaços entre você e o teu milagre, abrindo a tua boca e declarando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Estou recebendo até o WhatsApp aqui. Que é isso, Rafa? Que palavra é essa que não sei o quê? Isso é um convite para você caminhar com a gente, que me mandou a mensagem. Aqui é o teu lugar. Quem mandou a mensagem sabe.
Glória a Deus por isso, cara. Eu não tenho nada de mim para dar. A não ser se o Espírito Santo me revelar e me fizer entender. A glória é dele. E eu vou te mostrar como isso, Rafael, você é muito ousado. Eu sou ousado e sou maluco. Por isso que eu boto mais de 110 jovens ontem dentro da minha casa. O vizinho querendo me matar, mas agora já está em paz. Tudo certo. E olha como é que você vai entender na prática o que essa força da palavra, quando você lança, que é aquele princípio que os centuriões viveram, que descobriram, seja Jesus pessoalmente, ou quando a palavra é lançada, é o próprio Jesus vindo pessoalmente. Atos 12:3, vocês vão lembrar dessa história comigo? Herodes quis prender todo mundo, porque estava dando voto para ele. Estava fazendo que os judeus ficassem muito parceiros dele. E ele mandou prender a Pedro. Mandou prender a Pedro. Vai lá e prende. Prendeu a Pedro. A igreja se levantou em oração e começou a orar, a interceder e lançar a palavra sobre aquele cárcere que ele estava. Diz que aproximadamente chegando à meia-noite, ele de alguma forma, a cadeia começou a estremecer, Pedro foi liberto, saiu da cadeia e até ele, Pedro, achava que era uma visão. Passou entre os guardas, ficou batendo na porta e aí o pessoal estava orando, declarando a palavra lá dentro, os irmãos. E a menina que tinha vindo, que mandaram atender a porta, que abriu só a frestinha, achou que fosse um fantasma. Ela ficou, ué, mas Pedro não estava preso? E ela correu, é Pedro. Aí deram uma chacoalhada nela, falou, mas por que você não abriu a porta? A gente está aqui declarando a palavra, a gente está aqui orando sobre isso. E aí eles vão e abraçam Pedro. Atos 12:3, depois você lê lá, Atos 12. Aquilo que você faz em oração no teu quarto, no secreto, aquilo que vocês fazem em igreja, aquilo que você faz na tua caminhada diária, orando. 30 segundos, 1 minuto, oração não é a quantidade, eu tenho que ficar 10 horas orando. Oração é relacionamento, então eu faço isso constantemente na minha vida. Uma hora aquilo que está preso, sabe aquilo que você está orando que está preso? Processo, uma libertação, uma cura, um projeto, um sonho. Quando você menos esperar, vai bater na tua porta. Quando menos esperar, mas não faz igual aquela menina que ficou. É isso mesmo? Abre, escancara a porta e viva. Entra no descanso. Entra em Cafarnaum, entra no descanso. Começa a repousar a tua mente nele. Sabe qual é um princípio do marinheiro, do salva-vida? Depois você pergunta a ele. O dia que você cai em alto mar, o dia que você tiver, e eu sei disso porque, enfim, a gente às vezes lá no Rio caía numa maré lá que puxava a gente, não fique se batendo, não fique querendo nadar contra a maré. Um dia de tempestade, descansa a tua mente, não fica querendo nadar contra, porque senão você vai se afogar. Sabe o que você tem que fazer? Boia, descansa nele. Rafael, mas eu não sei boiar, cara, aí você tem que morrer afogado mesmo, cara. Aí tu tem que morrer afogado, cara. Aí tu tem que morrer afogado. Esquece, vai fazer um curso. Antes de cair no alto mar. Cara, você tem tudo para ser feliz, cara. Deus te chamou para ser feliz. Deus te chamou para ter um casamento feliz, para ter filhos felizes, para ter uma finança feliz, para ter uma vida feliz. E Ele está te apresentando aqui o segundo princípio, dizendo que Ele é o Senhor do tempo. Amém? E eu quero terminar com você aqui, ó. Você vai virar para quem está do seu lado, quem não esteve aqui semana passada, por favor. E vai falar assim, quer ter um ano de 2025 abençoado? Quer ter um ano de 2025 abençoado? Fale isso comigo. E você vai viver um ano de 2025 abençoado. Vai ler a palavra. Aí lê a Bíblia. E agora com um plus. Eu coloco aqui, ó. Vai ler a Bíblia e agora com um adicional. Vai também falar e declarar a palavra. Aquilo que você está lendo. Leia e comece a declarar aquilo que você está lendo.
Eu não sei se amanhã Deus vai fazer um milagre na tua vida, se hoje, se enquanto você está aqui Ele já estava fazendo, se é daqui a alguns meses, algum dia. Mas assim como Isaías declarou, e Salomão declarou que a palavra dele não volta vazia, eu quero declarar sobre a tua vida, aquilo que você tem lançado, aquilo que Deus prometeu para você, ele não é conversinha fiada. A palavra vai se cumprir e ela não vai voltar vazia. Amém? Amém? Foi tudo bem? Entenderam? Silêncio no tribunal. Adoro. É isso, vem estar com a gente semana que vem aqui. Semana que vem a gente vai estar falando do Senhor do Movimento, é o terceiro milagre que João apresenta, que só está escrito em João. Esses 4 milagres que eu falo, dos 3 primeiros, só em João ele vem celebrar, ele vem relatar isso. E semana que vem a gente vai falar Deus do Movimento, o Senhor do Movimento. Eu tenho certeza, chama um amigo, chama um colega, chama a família, Deus vai continuar. Eu tenho certeza que essa série, você vai sair dela, às vezes no meio, depois curado, liberto de todo medo, de toda aflição, de todo medo do futuro, de tudo aquilo que te aprisiona contra dinheiro, circunstância, de filho, de casamento, de A, B ou C. Ele não muda. Aquilo que ele fez lá atrás é o que ele vai fazer hoje.